Olá pessoal, vamos dar início à segunda aula do curso Fundamentos de Freios e seus componentes. A gente vai iniciar essa aula fazendo uma definição do que seria um freio. Após várias pesquisas que eu fiz, eu cheguei à seguinte conclusão. Freios são dispositivos que foram desenvolvidos para permitir o controle do movimento de rotação da roda de um veículo, de uma máquina ou um equipamento, de modo a retardar, ou seja, desacelerar, ou mesmo interromper esse movimento, uma parada total, e também impedir que o movimento seja reiniciado, o nosso freio de estacionamento. E como é que o freio faz todo esse controle? Bom, a sua função primordial é transformar a energia cinética ou mesmo a energia potencial quando estamos num declive acentuado do veículo em movimento em energia térmica, que depois será dissipada em forma de calor. Essa gravura mostra o ensaio de um disco de freio em dinamômetro. Nesse caso, provavelmente deve ser um ensaio de fade, ou seja, a elevação gradual da temperatura da pastilha de freio com a aplicação do freio, para verificar as condições de perda de atrito com aumento de temperatura. Esse teste consiste em várias aplicações de freio em intervalos de tempos regulares, com uma pressão definida e uma taxa de desaceleração definida, até que a gente vê a elevação máxima da temperatura pela incandescência do disco. Esse centelhamento que a gente observa aqui na foto são elementos metálicos agregados à formulação da pastilha de freio e também relativo ao arrancamento de algum metal do disco de freio em função da temperatura. E a pergunta que não quer calar é: para a gente ter uma noção do trabalho a ser desenvolvido pelo freio quando um veículo em movimento é freado, a gente vai primeiramente lembrar do princípio da inércia, ou melhor dizendo, a força é a massa vezes a aceleração. A massa do veículo em quilogramas e a desaceleração imposta a ele em metros por segundo ao quadrado. Todo veículo em movimento ele possui uma inércia determinada pela primeira lei de Newton. E se esse veículo sofre uma desaceleração brusca, ou seja, a gente efetua uma frenagem de emergência, a inércia será proporcionalmente maior segundo a massa do veículo ou a velocidade ele imposta pela desaceleração. Ok? Isso aqui, por exemplo, é uma fotografia de um Fórmula 1 que está desacelerando e a gente vê a energia cinética do movimento desse veículo transformada em energia térmica pela incandescência do disco de freio e depois dissipada em forma de calor. Esse é o princípio da inércia. Ok? Este aqui é um outro exemplo de energia dispensada pelo sistema de freios. É um teste de pouso com sobrepeso de um avião Airbus classe A380-800, é um double-decker, o maior avião comercial do mundo no momento. E a configuração desse teste é feita em dinamômetro, com um freio do avião, e também com o avião propriamente dito na pista de decolagem, porque ele é um teste de configuração do equipamento. No dinamômetro a gente vê, por exemplo, o peso máximo de aterrissagem é de 575 mil quilos. A energia dispersa pelo dinamômetro, ou seja, a energia cinética de movimento do pouso dessa aeronave em energia térmica é de 125 megajoules. A velocidade de aplicação do freio é de 325 km por hora
e a gente tem uma distância de parada de 1.120 metros, a uma desaceleração média de 3,62 metros por segundo ao quadrado, ou 0,36 G, que é uma desaceleração bastante razoável pelo tamanho do equipamento, e a taxa de absorção do dinamômetro em segundos é de 5 megajoules por segundo, ou seja, é uma taxa de absorção bastante, é uma energia bastante grande para ser dispensada em termos de energia térmica. Tá, e como é que se processa toda essa transferência de calor da energia cinética em energia térmica e depois em calor? Como a gente aprendeu, o calor gerado é direcionado para cada freio e essa energia térmica é transferida através de 3 componentes básicos, ou a condução, a convecção e a radiação. E a gente vê claramente a radiação quando nós aquecemos demais o nosso freio, por exemplo, o freio dianteiro do nosso carro, e a gente chega perto da roda, a gente sente aquele calor gerado, aquele calor emitido. Né? Okay? Qual é a lei que rege todo esse espetáculo? Ou seja, a redução da energia, a transformação da energia cinética do veículo em movimento, ou mesmo a energia potencial quando de um declive acentuado, em energia térmica. É através da famosa lei da energia cinética, que é nada mais, nada menos do que o meio da massa do veículo pela velocidade dele ao quadrado. E como é que o freio executa toda essa tarefa? Esse é um ponto fundamental que a gente tem que entender desde já. O freio está acoplado à roda do veículo, como a gente viu naquelas gravuras das suspensões dianteira e traseira que eu mostrei na primeira aula. O atrito do material de fricção da pastilha de freio contra o disco de freio, ou mesmo de uma lona de freio contra um tambor de freio, diminui a rotação desse disco de freio ou do tambor de freio. E a aderência entre o pneu e o solo reduz a velocidade do veículo. Então, esse é um fato importante. Quem reduz a velocidade do veículo é o pneu do carro. É essa aderência que existe entre o pneu e a pista de rolamento. E aí a gente tira a primeira conclusão importante dessa apresentação. O atrito de uma pastilha de freio contra o disco ou de uma lona de freio contra o tambor não deve ser sempre menor ou igual à aderência do pneu com o solo. Por que eu falo isso? Porque se o atrito for maior do que a aderência, suplantar essa aderência, você vai ter um bloqueio antecipado dessa roda. E isso vai fazer com que você perca distância de parada. Tá? Então a gente sempre, num balanceamento de frenagem, ideal a gente procura e ver as taxas de desaceleração e o atrito da pastilha de disco, lona tambor, que seja sempre menor do que a aderência do pneu com o solo. A gente não quer bloqueios antecipados na nossa frenagem, porque isso prejudica a distância de parada, tá? Ok? Então, aqui a gente vê outro ponto importante, que é a qualidade do nosso pneu, do nosso veículo. A gente tem que cuidar, saber a meia-vida dele, saber quais são as condições da pista de rolamento, porque a pista de rolamento tem um nível de aderência, asfalto seco, asfalto molhado, o concreto na entrada de ponte em países como Estados Unidos tem a formação de gelo, e todos os testes de ABS eles levam em consideração os vários tipos de pista. Inclusive os fabricantes de ABS fazem esse teste em várias condições de pista. E outro fator importante do pneu, uma vez eu estive num campo de prova de um fabricante de pneu bastante conhecido, acompanhando um teste de aquaplane, que é exatamente aquele filme de água que forma na pista de rolamento, na estrada,
e o nosso pneu, o suco do pneu, ou por desgaste ou por ele ser mal desenhado, ele não tem a capacidade de drenar essa água e remover ela da pista para que a aderência pneu-solo não seja comprometida. E o engenheiro lá me falou o seguinte: se o teu carro, o pneu do teu carro, por exemplo, quando novo, tem uma velocidade de aquaplanagem de 100 km por hora, se o teu pneu tiver meia vida, ou seja, metade do suco já foi gasto, essa velocidade de aquaplanagem cai para 50 km por hora. Então, a gente não tem noção de, às vezes, trafegar na chuva com um pneu com baixo nível de sucos, né? E a gente tem um grande risco de entrar em aquaplanagem, só para a gente ter uma ideia, ok? Aqui é um exemplo rápido da lei que rege o espetáculo de energia cinética. Se a gente pegar um veículo de peso, né, de massa 900 quilos, o nosso veículo tem 900 quilos, por exemplo, e fazer uma frenagem a uma velocidade de 72 km por hora, ou seja, a 20 metros por segundo, a energia cinética é transformada em energia térmica dessa frenagem a 20 metros por segundo com um veículo de 900 kg vai ser 180 mil joules. Se nós dobrarmos a massa e a velocidade do veículo, ou seja, se a gente colocar toda a carga de porta-mala e todas as pessoas que caibam dentro do nosso veículo, 5 pessoas, por exemplo, se ele tiver essa configuração, ou até 7 em alguns casos, e fazer uma frenagem a uma velocidade dobro daquela inicial, de 40 metros por segundo, a energia transformada em energia térmica, energia cinética transformada em térmica, vai ser de 1.440.000 joules, ou 1,44 megajoules. Consequência disso, a energia cinética ser transformada em energia térmica aumenta 8 vezes, ou seja, é muita energia para ser dissipada no nosso sistema de freio. E mais para frente no curso eu vou mostrar qual é a potência dissipada no sistema de freio, que em muitos casos é exatamente a potência dissipada em cada freio é a potência do motor do veículo, tá? Como eu mostrei no início, então, aquela conclusão, o freio está acoplado à roda do veículo. Isso aqui é um trailer, uma carreta com freios a discos pneumáticos. Então, o freio está acoplado à ponta de eixo dessa suspensão, desse eixo. E ele está acoplado à roda, né? Como a gente viu naqueles exemplos. O atrito do material de fricção da pastilha de freio contra o disco, nesse caso, ou se é um caso de um freio a tambor, da lona de freio contra o tambor, diminui a rotação desse disco ou do tambor. E a aderência do pneu com o solo vai diminuir a velocidade do veículo, ok? Então, esse aí. Bom, pessoal, como a gente já entregou bastante informação nessa aula e para não ficar cansativo, eu termino por aqui. E eu peço que, se vocês gostarem, deixem um likezinho aí para incentivar. Se inscrevam e compartilhem com o maior número de pessoas que tenham interesse em aprender um pouco mais sobre os seus fundamentos de freio e seus componentes, ok? Até lá e fiquem com Deus.